lá, vamos para a nossa próxima conversa. A gente continua falando um pouquinho sobre esse ambiente político, né? Mas vamos entrar em relação, inclusive nesse cenário de pandemia da Covid-19, porque olha só, a partir de amanhã, crimes contra a humanidade cometidos por Jair Bolsonaro e seu governo durante a pandemia da Covid-19 serão julgados pelo Tribunal Permanente dos Povos. Essa é a 50ª sessão desse tribunal. Essa sessão acontece terça e quarta-feira pela manhã, inclusive com transmissão aqui pela TVT, tá bom? Vai acontecer presencialmente na USP em São Paulo. Já vou pedir confirmação para minha entrevistada. E pessoas de todas as partes do mundo participam de modo online. Então vai ser assim realizado esse tribunal de forma híbrida, tá bom? A sessão é promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arnes, a Comissão Arnes, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, a Coalizão Negra por Direitos e a Internacional de Serviços Públicos. A Denise Mota Dal, que é secretária subregional da Internacional de Serviços Públicos aqui no Brasil, está conosco e vai trazer mais detalhes sobre esse tribunal. Então, Denise, é um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem. O prazer é meu em estar falando para a TVT, que sempre nos deu espaço para apresentar as pautas das lutas sindicais. Uma luta tão importante como essa, né? A gente tem denunciado esses crimes também aqui pela TVT durante esses últimos 2 anos. Então, ver um tribunal como esse, com pessoas, inclusive, do mundo todo participando, pessoas que entendem ali dos assuntos, isso vai ser muito interessante. Só confirma para mim essa informação que eu dei, Denise. É no auditório da USP, da Faculdade de Direito da USP, né? Exatamente, no Salão Nobre da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, na cidade de São Paulo, que é a Faculdade de Direito da USP. Perfeito. Explica para quem está nos acompanhando o que é esse Tribunal Permanente dos Povos, né? O que é essa estrutura, o que costuma ser julgado e trazido até esse tribunal. Explica para a gente, Denise. Bem, o Tribunal Permanente dos Povos, Thalita, ele é herdeiro do Tribunal Russell, que foi criado lá em 1966 pelo filósofo, né? E por um militante inspirado na atuação do filósofo Bertrand Russell, pelo Lélio Basso, que era um militante antifascista. E o primeiro julgamento que o tribunal fez foi os crimes e atrocidades cometidas na Guerra do Vietnã. De lá para cá, o tribunal foi evoluindo e assumiu o nome de Tribunal Permanente dos Povos e já está, como você disse, na sua 50ª sessão. A ideia do Tribunal Permanente dos Povos é formar opinião, sensibilizar a sociedade sobre os direitos humanos que são desrespeitados, porque muitas vezes os tribunais oficiais, sejam em instâncias nacionais ou internacionais, por diversos motivos políticos, jurídicos, não dão conta de fazer a justiça, não dão conta de repercutir os crimes contra os direitos humanos, direitos sociais, direitos trabalhistas da população. Então, a ideia é formar opinião, mostrar para o conjunto da sociedade que muitos dos nossos direitos trabalhistas, humanos, sociais, são desrespeitados, infelizmente, sem nenhuma responsabilização das pessoas que cometem essas atrocidades. Então, a gente fala que é um tribunal de opinião, de formação de opinião. Porque, inclusive, até para que as pessoas entendam, o tribunal ele não tem um efeito condenatório do ponto de vista jurídico, mas tem um peso simbólico muito grande, né, Denise? Exatamente. Tem um peso simbólico que é a responsabilização, é a formação de opinião, é tornar mais nítido a omissão de governantes ou a ação inadequada, muitas vezes criminosa, não só de governantes, como de outras figuras públicas, para o conjunto da sociedade, que muitas vezes isso fica diluído, ou se não fica diluído, acaba não sendo uma ação que responsabiliza, que define que de fato aquela acusação ela é real, ela tem provas, ela tem dados. A justiça oficial, o ritmo da justiça oficial é
e o ritmo e a demanda das lutas e dos movimentos sociais por igualdade, por justiça, por responsabilização é outro. Sim. E quando falo nesse peso, é um peso internacional, inclusive, porque é isso, participam juristas, pessoas de diversas áreas de todo o mundo, né? Por isso híbrido também essa sessão, porque tem gente do mundo todo participando. Exatamente, o tribunal ele é presidido pelo juiz Luigi Ferraioli, que é um juiz italiano, muito respeitado, muito conhecido pela defesa da democracia e dos direitos humanos, e ele vai presidir a sessão a partir de Roma, virtualmente. A atividade presencial é aqui em São Paulo, a sessão será presidida por ele a partir de Roma, e os diversos jurados, que são pessoas de notória trajetória pública em defesa dos direitos, de políticas públicas de igualdade e de enfrentamento às iniquidades, estarão falando cada um a partir de seus países, são jurados de diversos países ao redor do mundo, de forma virtual. E nós, entidades que estaremos acusando e apresentando os fatos, que serão a PIB, a Coalizão Negra, a Comissão Arnes e nós da Internacional de Serviços Públicos, estaremos presencialmente. São 2 dias de sessão, dia 24 e dia 25. Legal, eu acho importante a gente ter entendido qual é essa estrutura do Tribunal Permanente. Agora vamos falar sobre esses crimes que serão julgados, né? São crimes cometidos contra, especialmente, a população indígena, negra e trabalhadores da área da saúde, né, durante esse momento da pandemia da Covid-19. Eu imagino que, é claro, a sua entidade, a entidade que você representa, tem esse foco nos trabalhadores da saúde, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que foi feito pelo governo Bolsonaro nesses 2 anos, que levaram até ao enfrentamento. Bom, poderia ter sido mais leve, a gente poderia ter vivido uma situação menos dramática durante a pandemia se não fosse o governo Bolsonaro. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse momento que a gente passou. Exatamente, Thalita. Nós, da Internacional de Serviços Públicos, vamos representar os trabalhadores da saúde. Porque, em meio à pandemia, todos sofreram. A população, os profissionais de saúde, porém existem agrupamentos mais vulneráveis, como os povos indígenas, a população negra e profissionais que estavam e ainda estão à frente dos serviços essenciais, em especial na saúde, que ainda sofrem, porque ainda temos 200 mortes por dia. Bom, esse sofrimento, ele não é natural. Obviamente que diante de uma pandemia, você ter a tarefa desafiadora e dura de salvar vidas, de atender, de proteger a população, não é uma tarefa fácil. Porém, aqui no Brasil, ela poderia ter sido desempenhada com condições dignas de trabalho para os profissionais de saúde, e ela não foi desenvolvida de forma adequada e digna. Alguns exemplos, pré-pandemia e durante a pandemia. Vou dar 2 exemplos bem significativos. Em 2019, o governo Bolsonaro desativou a Mesa Nacional de Negociação Permanente do SUS, um espaço de negociação e diálogo entre as entidades sindicais do setor saúde, das 3 esferas, municipais, estaduais, federais, e trabalhadores do setor privado e os gestores. Governo Federal, Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde, Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde, empregadores do setor privado. Então, a mesa foi desativada e, desde então, nenhum espaço de diálogo social, de concertação, de tentativa de negociação coletiva foi implementado. Concomitantemente com isto, a implementação, na verdade, já os impactos da Emenda Constitucional 95, que congelou investimentos nos serviços públicos, em especial no SUS, pelos próximos 20 anos. Então, a pandemia já pega o SUS debilitado. Em meio à pandemia, o governo, que tem uma secretaria especializada em gestão e educação do trabalho em saúde, a CEGETS,
não implementou políticas que estimulassem os estados e os municípios a protegerem os profissionais de saúde e, por consequência, melhorar e qualificar o atendimento à população. A secretária da pasta foi chamada na CPI da Covid e teve que dizer por que ela foi para Manaus, uma cidade que 5 dias depois da visita dela faltou oxigênio, em vez de buscar medidas para proteger a população e os trabalhadores da saúde, ficou fazendo treinamento em como aplicar cloroquina, como defender o uso da cloroquina, um medicamento cuja eficiência nunca foi comprovada para atendimento às vítimas da Covid-19. Então, em vez de implementar políticas que protegessem os profissionais, providenciando equipamentos de proteção individual, capacitação técnica, um espaço emergencial de negociação, já que a mesa de negociação permanente tinha sido desativada, não, nada. As entidades sindicais, Thalita, se viram em desespero por negociação, porque todos os dias as redes sociais mostravam companheiros e companheiras mortos, enfermeiras, auxiliares de enfermagem, dentistas, médicos, assistentes sociais, psicólogos, enfim, as diversas profissões, o pessoal motorista, pessoal que trabalha no SAMU, motorista de ambulância, pessoal do resgate, enfim, eram mortes e mortes evitáveis. Cotidianamente nós tínhamos essas notícias, porque junto com essa... Por que evitáveis? Porque a gente fala que são evitáveis, porque eu tenho essa certeza, porque junto com isso a gente tinha os depoimentos do pessoal dizendo que estavam reutilizando equipamentos de proteção individual como máscaras e luvas. A nossa pesquisa Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas, que a TVT de forma pioneira divulgou e nos deu espaço ali em abril de 2020 para apresentar os dados, dizendo um sofrimento psíquico de quase 50% da categoria, nenhuma capacitação técnica para o atendimento às vítimas da Covid, para o uso dos equipamentos individuais para a própria proteção. Ao mesmo tempo, a maioria, cerca de 36%, com jornadas diárias de mais de 12%, um grande sofrimento psíquico, de medo de retornar para casa e contaminar seus familiares, pais, mães, filhos, maridos, esposas. Então, o medo de a função que você exerce ser responsável por contaminar e colocar em risco, até matar seus parentes ou entes queridos e amigos próximos. Então, um sofrimento muito grande. E as políticas necessárias não foram desenvolvidas, pelo contrário, né? Um negacionismo em relação às medidas sanitárias, um governo que debochou da vacina, um governo que foi no fórum da Organização Mundial do Comércio dizer que era contra a quebra da patente da vacina, obrigando, por exemplo, o Brasil a gastar milhões para comprar a vacina de multinacionais, enquanto que a quebra da vacina poderia proporcionar de forma gratuita o acesso da população, e o SUS, em vez de gastar milhões na compra, poderia investir em equipamentos de proteção, em abertura de leitos, em atender e cuidar das pessoas contaminadas com maior qualidade, investimentos, teve que gastar o orçamento já cortado, já dilapidado com a compra de vacinas das multinacionais. Então, o tempo todo, o governo negou, debochou do sofrimento da população e das medidas sanitárias. Então, é isso que nos leva a ter certeza que nós temos elementos para, no Tribunal Permanente dos Povos, apresentar dados de como os profissionais de saúde tiveram seus direitos trabalhistas e seus direitos humanos desrespeitados e foram jogados no fronte de enfrentamento à pandemia sem salvação. Um exército de trabalhadores que não pôde parar, mas que trabalhou de forma muito desprotegida. É isso que nós queremos mostrar para a população, que obviamente quem está em serviços de saúde fica mais exposto, porém muitas medidas que poderiam ter sido tomadas não foram. Então o governo pecou por uma ação inadequada e por omissão.
Sim. Deixa eu até ler 2 comentários que a gente recebeu aqui. Olha, o Anderson Traud falou assim, ó, a Denise lembrou bem dessas agruras evitáveis que sofreram os profissionais da saúde. Eu lembro-me de cenas de enfermeiras dormindo no chão de hospitais de campanha. Pois é, o Flávio, inclusive, falou assim, olha só... Para não voltar para casa e para não voltar para casa família. porque tinha medo de contaminação, pois é. O Flávio Roca também disse assim, só na TVT para acompanharmos essas lutas populares. Sabe, você citou, Denise, esse levantamento que vocês fizeram ali em abril de 2020. Eu lembro da gente receber um médico nessa altura, nesse mês, assim, mais ou menos, que era início ainda da pandemia, né? A gente estava tentando entender o que acontecia, mas a gente já sabia que o uso da máscara, do equipamento de segurança pelos profissionais da saúde era muito importante. E ele denunciava, naquela época não tinha nada, não era, ali no serviço público não eram entregues as máscaras, eles tinham que comprar do próprio bolso, enfim, era uma situação muito dramática e isso não melhorou. Não foi porque a denúncia foi feita e ali no começo a gente percebeu do que se tratava que o governo tratou de melhorar essa situação, isso não melhorou com o tempo. Você citou a CPI da Covid, eu imagino que muitas das provas do material que serão apresentados nesse tribunal também partem ali da CPI da Covid, que foi um capítulo muito importante aqui pra gente. Exatamente, porque a CPI da Covid mostrou a Secretaria de Gestão do Trabalho em Saúde totalmente sem uma ação, sem uma política ativa que se voltasse para capacitação, treinamento, proteção dos profissionais de saúde, inclusive apoiando estados e municípios, porque o SUS é descentralizado. Então, o governo federal é responsável por coordenar as políticas, e essas políticas precisam ter um enraizamento nos estados e municípios, inclusive regula o setor privado, o trabalho em saúde, que é um serviço de natureza essencial, no setor privado, e não fez. A CPI da Covid mostrou também a prorrogação, a demora em responder ao interesse ou não do Brasil na compra da vacina. Bom, então, o Brasil vai para a Organização Mundial do Comércio, diz que é contra a quebra da patente das vacinas. Isso está previsto nas regras internacionais, que em momentos de emergência a quebra da patente de medicamentos pode ser realizada. Ela já foi, inclusive, realizada no governo Lula, em relação à quebra da patente de um medicamento que fazia parte do coquetel para tratamento de HIV, para tratamento da AIDS. Então, por que o Brasil, além de ir para a OMC e falar, não, somos contra a quebra da patente, ainda demorou 3 meses para responder a Pfizer se havia interesse ou não na compra da vacina? Isso foi prorrogando mais o sofrimento, mais a demora em nós conseguirmos a vacina, que acabou vindo, né, primeiramente a Coronavac, que foi a primeira que a gente conseguiu, depois de muitos países já estarem com a vacinação adiantada. Então, todas essas ações, né, porque não é só um governo que pecou por omissão, todas essas ações, debochar da vacina, procrastinar, enrolar, promover aglomeração, não defender o uso de máscara, tudo isso junto foi impactando quem estava no front, no atendimento. Os profissionais de saúde pediam, fiquem em casa, façam isolamento social. E, ao mesmo tempo, fazer isolamento social foi para quem podia, não para quem queria exatamente. Tinha gente que queria, tinha medo de se contaminar, mas não tinha renda alguma, estava num trabalho precário ou desempregado e precisava muito do auxílio governamental para poder ficar em casa, como nós vimos em diversos países da Europa. E o governo brasileiro também demorou muito para implementar o auxílio emergencial. Só implementou porque a oposição aprovou, depois enrolou bastante para efetivar o pagamento. E as pessoas queriam fazer isolamento social, mas precisavam comer, pagar contas e sobreviver em meio à pandemia. Então foi um contexto de omissões e ações incorretas, erradas, que contribuiu bastante para que o número de mortes no Brasil fosse maior do que naturalmente, entre aspas, a pandemia já impactaria. A pandemia
traria mortes. Mas se nós tivéssemos tido um governo com uma outra posição, que não negasse, não debochasse da pandemia, as condições de trabalho e a capacidade de reação do nosso país seria outra. Acho que eu nem preciso questionar em relação às expectativas, acho que a expectativa é pela condenação de fato, né? Eu quero dar o serviço para as pessoas que quiserem acompanhar. Olha só, então 24 e 25 de maio, das 9 às 13h30, esse horário de Brasília já, tá, pessoal? Local, vocês podem acompanhar online pelo tanto o canal da Comissão Arnes quanto o canal aqui da TVT no YouTube, tá bom, pessoal? A gente vai transmitir a partir das 9 horas da manhã. Presencial acontece no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, que fica ali no Largo São Francisco, no primeiro andar, tá bom? Daí precisa fazer uma inscrição, mas é só procurar nas redes que você encontra ali como se inscrever para participar presencialmente. Se não, online, a TVT vai transmitir esse tribunal. Denise, a gente vai estar acompanhando, é claro. A gente espera realmente essa condenação por conta de tudo que você coloca aqui pra gente. E ainda que você falou só com mais foco, né, na questão profissional, né, dos profissionais da saúde, mas tem também essa questão da população negra e indígena que a gente tem acompanhado também de muito perto e sabe o quanto foi impactante para essas populações essa gestão de Bolsonaro durante a pandemia da Covid-19.